Pronto, gente, de volta, mais uma aula de redação. Nessa aula de hoje a gente vai fazer o treino do vocabulário na redação. Preste atenção, apenas a questão do vocabulário. Vocês estão vendo aí um trecho 1, a saúde pública no Brasil. Eu vou pedir que vocês dêem uma olhadinha nesse trecho, vamos ler juntos e a partir daí você faz aquele sistema lá. Pausa no vídeo, tenta identificar que palavras não estão adequadas ao gênero dissertativo, que palavras poderiam ser alteradas. É de fazer vergonha ver como a saúde pública está entregue às baratas. Isso porque quem dirige o serviço público, ou seja, nossos governantes, não utiliza eles quando querem, eles vão para o particular. Muitas vezes as ideias estão muito bem organizadas na nossa mente, mas a forma como você coloca isso no papel deixa aquela impressão de que ainda há uma limitação de vocabulário e isso vai interferir, isso vai refletir de forma negativa no resultado final do texto. Então vamos ver aqui quais são as palavras ou expressões que poderíamos trocar para fazer com que esse texto ficasse melhor. Então vejamos aqui, de fazer vergonha, primeira parte, ver como a saúde pública está entregue às baratas, isso porque quem dirige o serviço público, ou seja, nossos governantes, não utiliza eles quando querem, eles vão para o particular. De um modo geral, a gente consegue compreender a intenção de quem escreveu. É dizer que o serviço público de saúde está abandonado, porque quem comanda esse serviço público, quando precisa da saúde, quando precisa de serviços de saúde, não utiliza os serviços que comandam. Ao contrário, vão para instituições particulares. Então veja que a ideia ela é muito boa, o argumento é realmente convincente. O problema é como essa ideia foi colocada no texto. Então, a partir do instante que a gente circulou essas palavrinhas que vocês estão vendo, nós vamos perceber o seguinte: de fazer vergonha é uma expressão que a gente não deve usar em textos dissertativos, porque ela é muito próxima da linguagem informal, da linguagem do dia a dia. Então seria um linguajar um pouco pesado para esse tipo de situação. Entregue às baratas é uma gíria, tira-se também. Dirige, digamos que seria um vocábulo inadequado para a situação, certo? Dirigir não vai ficar bem porque a gente lembra muito de dirigir carro, né? Mas aqui a gente vai utilizar uma expressão melhor. Eles é um pronome do caso reto. Eu não devo utilizá-lo como objeto direto de nenhum verbo transitivo. E vão para o particular, a gente também vai tirar esse verbo ir, que indica muito direção, e a gente vai colocar um verbo que se adequa melhor ao que o autor quis dizer. Então vejamos aqui as alterações. Vocês observam aí, o que estava em vermelho passou a ficar agora em verde. E o que é que a gente vai observar como primeira parte? É de fazer vergonha, nós trocamos por é lamentável. Vejam o peso semântico que acontece quando você substitui fazer vergonha por lamentável. Entregue às baratas era uma gíria, agora ficou abandonada. Isso porque quem comanda esse serviço, ao invés de dirigir, nós colocamos comandar. E aqui nós tínhamos utiliza eles, não os utiliza. Você veja que a norma padrão dentro desse gênero, que é o gênero textual, dissertação escolar, veja que a norma padrão deixa o texto mais rico, certo? Então não os utiliza. E por último, eles vão para o particular. Nós colocamos recorre aos serviços particulares. Também colocamos aqui a palavra serviços e acrescentamos particulares, ao invés de vão para o particular, que ficou algo assim meio vago. Ok? Então, de um modo geral, a gente percebe o antes e o depois, como essa alteração de palavras surtiu um efeito interessante, como ele deixa o texto mais atrativo e, consequentemente, o texto ganha assim um aspecto melhor para o avaliador. Vejamos agora o trecho 2, que fala sobre a pobreza e suas consequências à sociedade brasileira. O texto diz o seguinte: a pobreza não é uma coisa que só acontece de uma região ou outra, como se costuma pensar. Posso até afirmar com certeza que todas as cidades do país
principalmente as mais pobres dos grandes centros, aliás, dos grandes lugares mais ricos, contam com pessoas abaixo da linha da pobreza. Então, do mesmo jeito do texto 1, nós temos aqui algumas expressões que foram destacadas, expressões essas que a gente aconselha fazer a troca. Alguém pode perguntar, professor, é obrigatório fazer essa troca? A questão é a seguinte, não que seja obrigatório, mas você sempre faz o seu texto pensando em como o seu leitor vai reagir quando estiver lendo. E aí você tem que entender o seguinte, quanto mais vasto for o seu vocabulário, quanto maior for a quantidade de palavras que façam parte do seu acervo, melhor para você escolher as adequadas para cada situação. Então a pobreza não é uma coisa que só acontece. Olha só, uma coisa que só acontece de uma região para outra. Posso até afirmar com certeza que as mais pobres e lugares mais ricos. São as 4 expressões que a gente vai trocar. Nessa troca, olha o que acontece. A pobreza deixou de ser uma coisa que só acontece e passou agora a ser uma condição exclusiva. A pobreza não é uma condição exclusiva. Olha a diferença dessas duas palavras para essa expressão que estava em vermelho. Aqui nós tínhamos, depois do ponto em pensar, posso até afirmar com certeza que nós tiramos toda essa expressão e trocamos unicamente por praticamente. Porque quando você fala posso até afirmar com certeza que, você está usando a primeira pessoa do singular e ainda está colocando uma redundância, porque quem afirma, afirma com certeza. Então não precisaria também ser redundante. Praticamente resume tudo. As cidades do país, principalmente as mais pobres. Nós tiramos esse termo pobre porque o termo pobre é pobre para o gênero dissertativo nessa condição aqui. Colocamos periferias, principalmente as periferias. Aqui tínhamos as mais pobres dos grandes lugares mais ricos. Pobres e ricos numa mesma frase. Nós fizemos uma coisa diferente. Periferias dos grandes centros metropolitanos. Periferias e centros metropolitanos. Colocando aqui o contraste entre esses dois ambientes. Então, nós percebemos novamente a substituição, as ideias mantidas, mas a troca faz uma diferença muito grande, né? Vamos agora ao trecho 3, que fala sobre a importância da ciência para a sobrevivência humana. Diz o seguinte o texto: é uma coisa que ninguém nega que a ciência virou uma arma de um valor grande até demais para a sobrevivência humana em meio a uma pandemia. Mas ela está sendo cada vez mais ameaçada pelo chamado negacionismo, prejudicando a sua eficiência. Muito bem, nós temos aí novamente o trecho, você lê de novo, lê com calma, observa o que está sobrando, o que está faltando, o que pode ser trocado. E aí o que é que acontece? Nós destacamos essas expressões aqui. É uma coisa que ninguém nega. Novamente essa palavra coisa, que é uma palavra que a gente usa para qualquer palavra, que substitui qualquer outro vocábulo, né? Vamos tirar tudo. A ciência virou uma arma de um valor grande até demais. Um valor grande até demais. É um exagero, uma expressão, uma hipérbole, né? Os humanos vivem em meio a uma pandemia. A palavra humanos dentro desse trechozinho, será que seria mais adequada, né? A palavra humanos, mas ela está sendo cada vez mais ameaçada pelo negacionismo. Vamos lá, olha só, é uma coisa que ninguém nega, você vai dizer, é inegável. O que é inegável? É uma coisa que ninguém nega, então use apenas a expressão inegável. Nada de falar demais para preencher mais linhas, não. É inegável que a ciência virou uma arma. Essa palavra virar, ela é muito do sentido da linguagem informal, né? A ciência virou. Não, é inegável que a ciência tenha se tornado uma arma de valor, de incomensurável valor, certo? Olha que aqui nós tínhamos a arma de um valor grande até demais. Perceba a diferença de incomensurável valor para valor grande até demais. E também nós destacamos a colocação do adjetivo antes do substantivo,
que dá ainda um realce para o seu texto, certo? Valor para a sobrevivência humana, ao invés de para que os humanos vivam. Os humanos vivam, não, ficou sobrevivência humana. Aqui nós tínhamos o mas e trocamos pelo todavia, que é um pouquinho mais chique. Ela está sendo cada vez mais ameaçada. Nós tínhamos a palavra ela está sendo cada vez mais ameaçada, mas a gente percebe que havia uma ambiguidade. Porque quando eu falo que ela está sendo cada vez mais ameaçada, dá a entender que a pandemia está sendo mais ameaçada, ou dá a entender que a ciência está cada vez sendo mais ameaçada. Então, por mais que você faça uma segunda ou terceira leitura e consiga perceber que eu me refiro à ciência, é importante não deixar nenhuma dúvida para o seu leitor. Quando necessário e quando for a hora de você evitar uma ambiguidade, evite, por mais que o sentido apareça óbvio, evite, certo? Então, ferramenta tão essencial está sendo cada vez mais ameaçada pelo chamado negacionismo, que prejudica a sua importância. Aqui dizia prejudicando a sua eficiência. Estaria prejudicando a eficiência de quem, né? Voltaríamos àquela velha questão. A eficiência da pandemia, então também tiramos a expressão eficiência e colocamos importância, porque é a importância da ciência para conter todo o problema gerado pela pandemia. Certo, pessoal? Então, o que é que a gente vai conseguir compreender de um modo geral? Que muitas vezes a palavra adequada satisfaz as nossas necessidades de se comunicar. Portanto, primeira vez que você faz o texto no rascunho, não se preocupe ainda com o vocabulário. Se preocupe com o nexo das suas ideias, com a organização de cada parágrafo, da introdução até a conclusão. Porém, na segunda leitura do seu rascunho, tente alterar aquelas palavras, colocando outras que, no seu entender, possam adquirir maior respeito por parte de quem está lendo seu texto. Vamos dizer assim, uma maior credibilidade, tá certo? E por hoje é só, a gente se vê aí numa próxima aula.